Já parou para pensar que o nosso abdômen é tipo um mapa em relevo? Sabe, além daquela conversa de tanquinho, cada linha, cada contorno, cada ponto que a gente consegue sentir sob a pele é na verdade uma coordenada, é um sinal que aponta para algo muito mais profundo. A nossa análise de hoje vai mergulhar exatamente nisso, na anatomia da superfície do abdômen. Usando os documentos que a gente recebeu, vamos decifrar esse mapa e entender como a parte de fora do nosso corpo conta a história do que está acontecendo por dentro. Ok, vamos desvendar isso. Exato. O nosso objetivo aqui é mostrar que esses pontos de referência que a gente pode ver ou tocar não são meros detalhes, sabe? Eles formam a linguagem fundamental da medicina. Os materiais que a gente analisou nos dão um verdadeiro guia para localizar órgãos, para entender por que uma dor aparece em um lugar específico e para comunicar achados clínicos de uma forma precisa. No fundo, a gente vai ver que a superfície do corpo e o seu interior estão num diálogo constante e, assim, surpreendentemente claro. Um diálogo constante. Gostei disso. Então vamos começar a aprender esse idioma. Para traçar qualquer mapa, a gente precisa primeiro das fronteiras, né? Onde exatamente o abdômen começa e onde ele termina? Ótima pergunta. Vamos começar pela fronteira de cima, a que separa o abdômen do tórax. Bem no centro, o primeiro marco que os documentos apontam é o processo xifoide. E o do peito, o externo, e for descendo, a gente sente uma pontinha onde o osso acaba. É quase como a quilha de um navio, né? Essa pontinha é o processo xifoide. Precisamente. E ele não é só uma ponta de osso. Ele serve de âncora para músculos importantíssimos, como o diafragma, que fica logo abaixo dele. Então, quando o médico palpa o processo xifoide, ele está se localizando em relação ao principal músculo da respiração e a órgãos como o fígado e o estômago que estão ali, protegidos. A partir desse ponto central, a fronteira se abre para os lados, seguindo a curva das costelas. Ah, então não é uma linha reta. De forma alguma. A fonte descreve como as cartilagens costais das costelas 7, 8, 9 e 10 se curvam para cima e para o centro, encontrando o externo. Essa margem curva que a gente pode sentir em cada lado é a borda superior do abdômen. É uma fronteira dinâmica que se move toda vez que a gente respira fundo. Certo. Então a fronteira com o tórax está bem definida por essa curva das costelas. Mas e para baixo? Onde a gente traça a linha que separa o abdômen da pelve? Imagino que seja uma área mais complexa, com mais músculos e ligamentos em jogo. É mais complexa, sim. Na linha média, lá embaixo, os documentos citam a crista púbica e a sínfise púbica, que são as partes da frente dos ossos da bacia que se encontram. Mas a verdadeira fronteira lateral inferior é formada por uma estrutura fascinante, o ligamento inguinal, um de cada lado. Ligamento inguinal? Esse nome é familiar. Mas o que ele é exatamente? Tipo uma espécie de elástico? Pense nele mais como um cabo de aço. É uma faixa de tecido conjuntivo muito resistente que se estende de um ponto ósseo proeminente na lateral da bacia, que a gente vai falar daqui a pouco, até a região púbica. Ele cria aquele vínculo natural entre a coxa e o abdômen. Mas o que é realmente crucial aqui e que os documentos nos ajudam a entender é que essa estrutura não é só uma divisa. Ela cria um ponto de fraqueza na parede abdominal. Um ponto de fraqueza. Como assim? É um túnel natural por onde passam estruturas importantes, como vasos sanguíneos e nervos, para a perna. Por ser uma abertura, essa região é o local mais comum para a ocorrência de hérnias inguinais, principalmente em homens. Então, quando um profissional de saúde examina essa área, ele não está só delimitando o abdômen. Ele está ativamente procurando por sinais de uma das condições abdominais mais prevalentes. A anatomia aqui está nos dando uma pista de uma vulnerabilidade. Uau! Então as fronteiras já nos contam uma história sobre respiração e até sobre pontos de vulnerabilidade. O mapa já começou bem. Agora vamos para o centro do território. O ponto mais óbvio é o umbigo, claro. Mas o que me chamou a atenção no material foi a descrição de uma linha vertical que cruza o umbigo. O que é essa linha? Essa é a linha alba, e o nome já entrega o segredo. Alba significa branca, em latim, e ela é branca porque é uma faixa de tecido conjuntivo, uma fusão das bainhas dos músculos abdominais, quase sem vasos sanguíneos.
Quase sem vasos sanguíneos. Isso tem alguma implicação prática? Toda. E aí está a grande sacada para a cirurgia. Por ser pouco vascularizada, é o local ideal para um cirurgião fazer uma incisão na linha média para acessar a cavidade abdominal. É como ter uma estrada de acesso direto ao interior do abdômen com sangramento mínimo. A anatomia aqui está literalmente guiando o bisturi. Ela é a grande avenida central do nosso mapa. Que incrível! Uma simples linha no meio da barriga tem um significado tão profundo para a cirurgia? Ok, então essa linha alba divide o abdômen. E o que acontece em cada lado dela? A fonte fala de músculos em formato de fita, o que me soa bem específico. Que músculos são esses? Esses são os famosos músculos retos abdominais. São 2 músculos longos e planos que correm verticalmente, um de cada lado da linha alba. Eles são os responsáveis pelo visual do tanquinho. Mas a função deles vai muito além da estética, né? Eles são os principais flexores da coluna. É o que nos permite fazer um abdominal. Mas também são cruciais para proteger nossos órgãos e para aumentar a pressão dentro do abdômen, o que ajuda em ações como tossir ou evacuar. E sobre a aparência de gomos? Os documentos entram nesse detalhe? Sim, e é um ponto fascinante. A fonte explica que os gomos não são músculos separados. É um músculo só, de cada lado, que é atravessado por faixas de tecido fibroso, as intersecções tendíneas. Essas faixas grudam o músculo na parede de tecido que o envolve. Então, quando o músculo se contrai e a pessoa tem pouca gordura, a pele é puxada para dentro nesses pontos, criando as reentrâncias que dão o aspecto do six-pack. E para completar o quadro, o material que a gente analisou introduz as linhas semilunares. Linhas semilunares. Seriam as fronteiras laterais do tanquinho? Exatamente. São as linhas ligeiramente curvas que marcam a borda externa dos músculos retos abdominais, onde eles se encontram com os outros músculos da parede abdominal, os oblíquos. Para um olhar treinado, essa linha também é um marco importante, pois é outro ponto de potencial fraqueza onde um tipo menos comum de hérnia pode ocorrer. Então temos a linha alba no meio, os músculos retos de cada lado e as linhas semilunares contornando tudo. O mapa muscular está bem detalhado. Agora, e os pontos de referência ósseos que a gente consegue sentir, principalmente nas laterais? Aqui a fonte destaca um ponto que todo mundo consegue encontrar: a espinha ilíaca antero-superior. É um nome comprido para algo simples. Deixa eu adivinhar. É aquele osso mais pontudo que a gente sente na frente e na lateral da bacia. A fonte até traz um detalhe curioso. Diz que é sobre essas proeminências que as calças deveriam se apoiar, anatomicamente falando. É exatamente esse ponto. E ele é muito mais do que um suporte para calças. É um dos marcos ósseos mais importantes do corpo. Para um ortopedista, por exemplo, é o ponto de partida para medir o comprimento das pernas e diagnosticar diferenças que podem causar problemas na coluna. A partir dessa espinha, se a gente seguir para trás, podemos sentir a borda do osso do quadril, a crista ilíaca. Crista ilíaca. Parece o cinturão ósseo da pelve. É uma ótima analogia. É a borda superior do osso ilíaco. E essa área também tem uma relevância clínica enorme. Por ser superficial e rica em medula óssea, é o local preferido para a realização de biópsias de medula óssea, um procedimento vital para diagnosticar doenças como leucemias e linfomas. Mais uma vez, a superfície nos dando acesso direto a informações vitais do interior do corpo. É impressionante a quantidade de informação que está codificada nesses pontos. Linha alba, espinha ilíaca, crista ilíaca. São tantos nomes, tantas funções. Fico pensando em quem está na faculdade de medicina agora, tentando memorizar tudo isso e, mais importante, tentando conectar esse conhecimento teórico com o paciente de verdade. Deve ser um desafio gigantesco. É, sem dúvida, um dos maiores saltos no aprendizado. Passar do mapa no livro para o território real, que é o corpo humano com todas as suas variações. Exige um volume de estudo e repetição que é difícil de imaginar. Olha, no fim do dia, sem saber isso de cor, um profissional de saúde fica perdido. É o arroz com feijão da coisa, a base de tudo. E nessas horas, ter a ferramenta certa para construir essa base deve fazer toda a diferença, né?
Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E esse é um ponto importante. A ciência do aprendizado mostra que a gente não solidifica o conhecimento só lendo. A mágica acontece quando a gente tenta recuperar a informação da memória, que é exatamente o que um banco de questões faz. Cada questão que você erra e depois lê o comentário é uma reconexão neural, um reforço. É a combinação de repetição e aplicação que transforma um estudante inseguro em um profissional que confia no próprio conhecimento. Perfeito. Então, depois de mapear todas essas estruturas, vamos conectar os pontos finais. O que tudo isso significa na prática diária de um consultório ou de uma emergência? Por que esse mapa da superfície é tão vital? A relevância clínica é o ponto central. Como a fonte ressalta, o objetivo de conhecer esses marcos é criar um sistema de coordenadas, dividindo o abdômen em quadrantes ou regiões. Isso permite que profissionais de saúde se comuniquem com uma precisão cirúrgica. Não é uma dor na barriga, é uma dor aguda no quadrante inferior direito com sensibilidade no ponto de McBurney. A segunda descrição imediatamente leva qualquer médico a pensar em apendicite. E os documentos dão exemplos de como esse mapa externo nos guia para os órgãos internos, certo? Sim, e de forma muito direta. Eles mencionam a localização do fígado e do apêndice. Sabendo que o fígado se aninha sob as costelas do lado direito, um médico pode usar a técnica de percussão, dando pequenas batidas na parede abdominal para estimar o tamanho do órgão. Ele pode palpar a borda do fígado durante a inspiração profunda. Para o apêndice, existe um ponto específico, o tal ponto de McBurney, que fica a 2/3 do caminho do umbigo até a espinha ilíaca antero-superior. A dor nesse ponto é um sinal clássico. O mapa de fora te leva para o problema lá dentro. Isso já é extremamente útil, mas o material que a gente analisou vai ainda mais fundo e introduz um conceito que me pareceu o mais surpreendente de todos: a inervação sensorial. Agora a gente entra num território realmente fascinante. Isso levanta uma questão importante. E se a dor que você sente na pele não for de um problema na pele? A fonte explica que entender como os nervos da pele do abdômen se conectam à medula espinhal é fundamental para não ser enganado pela dor. É o fenômeno da dor referida. Dor referida. Me dá um exemplo prático. Pense no exemplo clássico de um infarto. Por que uma pessoa sente dor no braço esquerdo quando o problema está no coração? É exatamente por isso. Os nervos que saem do coração e os nervos que saem da pele do braço esquerdo chegam na medula espinhal na mesma porta de entrada. O cérebro, que está muito mais acostumado a receber sinais de dor do braço do que do coração, se confunde e grita: